A nova política comercial adotando a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, adotará critérios de como os produtos americanos são taxados no exterior. Trump definiu o decreto como histórico e afirmou que o tarifaço é uma ação recíproca com outros países que ele diz estarem roubando os Estados Unidos. Vamos saber o que os nossos repórteres acompanharam hoje até agora. Júlia Cabreiro. Advogada denuncia clínica veterinária na Barra da Tijuca por negligência. Luiz Silva. Vandalismo deixa moradores da Providência sem o teleférico por tempo indeterminado. Gabriel Ferreira. Contribuintes já podem pagar IPTU via Pix. Muito bem, lembrando, olha aqui, há pouco uma falha de leitura minha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje um tarifaço global sobre impostos de importação com os produtos brasileiros sendo taxados em ao menos 10%. Pode ser 11%, pode ser 12%, pode ser 13%, pode ser 20%, ao menos 10%. Então é realmente uma foice aí, né, complicada para as nossas exportações. Chico Otávio, boa noite. Sidney, boa noite, ouvintes. Olha, Sidney, eu vou continuar explorando no programa de hoje o julgamento da DPF das favelas amanhã no Supremo Tribunal Federal. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi, boa noite, Sidney Rezende. Tornozeleira eletrônica, tá virando moda, todo mundo quer usar. Previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. A previsão para esta noite é de chuva isolada. Amanhã, quinta-feira, a previsão é de pancada de chuva a partir do final da tarde, podendo vir acompanhadas com raios e rajadas moderadas de vento. No município do Rio de Janeiro, a temperatura vai continuar elevada amanhã, com mínima de 22 e máxima de 38 graus. Agora, quem gosta do calor, aproveitem, porque no final de semana parece que o tempo vai mudar, a temperatura vai cair e o Rio de Janeiro vai ter um final de semana chuvoso. Falta o seu destaque, Maurício Bastos, boa noite. É isso, Sidney, boa noite para você, pro ouvinte do Jornal da Tupi. Há 2 dias da previsão de temporal em todo o estado do Rio, o município entrou hoje no nível de calor 3. Para sexta-feira, previsão de chuva em todo o estado, chuva considerada excepcional. Uma frente fria se aproxima do Rio de Janeiro e deve provocar mudanças bruscas, com chuva contínua e com potencial de enchentes, enxurradas e alagamentos. O que está sendo feito para evitar possíveis problemas na cidade e no estado? Já aqui no Jornal da Tupi. E eu aproveito e convido o ouvinte da Tupi a participar, informar sobre o trânsito, informar sobre o que desejar aqui e que seja útil para os demais ouvintes. Basta você ligar para 980-18-8880. 980-18-8880. Lembrando que hoje o Jornal da Tupi termina mais cedo um pouquinho, para que você possa curtir e acompanhar a partida entre Melgar e Vasco pela Copa Sul-Americana. Aí, Vascão, vamos ganhar esse jogo aí, hein? Às 6h50 você fica com o Super Futebol Tupi Team 5G, apresentação do Luiz Penido, comentários do queridíssimo e educadíssimo Heraldo Leite, o mais elegante comentarista brasileiro e a melhor equipe de esportes do nosso rádio. E você que está nos acompanhando pelo dial 96.5 FM, boa noite. Pelo site tupi.fm, boa noite. Pelo aplicativo Super Rádio Tupi, boa noite. Boa noite, Alexa. Super Rádio Tupi. Na Alexa, você também ouve o Jornal da Tupi com Sidney Rezende. É uma voz assim especial, né? Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Atenção, você que é diabético precisa conhecer o Glicoleve Clube, um clube de vantagens e benefícios completo com planos, sob medida para o controle da sua glicemia. E o melhor é que não pesa no bolso. Tenha mais qualidade de vida com economia. Acesse www.glicoleveclube.com
ou pelo WhatsApp 21 99260 4020. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia pra celebrar em família. Promoções de quinta-feira. A 100, 27,90. Filé de frango Rivelli ou Jaguar, 17,98. Carré, 15,97. Hambúrguer Texas, 14,98. Shark PA, 29,75. Filé de polaca Boa na Pesca, 13,98. Fígado bovino, 10,97. Espaguete Santa Amália, 4,99. Ketchup Heinz, 12,98 no app. Biscoito Passatempo, 2,99 no app. Inseticida Raid Leve Mais Pague Menos, 11,98 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Francisco Barbosa. Alô, Duque de Caxias, a Praça do Pilar está de cara nova, agora totalmente revitalizada, com quadra poliesportiva, academia da terceira idade, iluminação de LED e muito mais. Inauguração nesta quarta-feira, hoje, a partir das 7 da noite. Uma parceria com o governo do estado. Rua Ubiratã com Rua Carlos Alberto Coqueiral, no Pilar. Prefeitura de Duque de Caxias, construindo uma cidade futuro para você. Você pode participar nos informando como está o trânsito na cidade. O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 98018-8880. 98018-8880. Super Rádio Tupi. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue pro Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800-305-2090. Os biscoitos Renata têm uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18:12. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E se você ama o seu carro, você Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. A participação inicial da Luísa Rodrigues. Boa noite, Luísa. Muito boa noite, Sidney Rezende. Boa noite também a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi. Dando destaque nesse momento, Sidney, a Zona Sul teve um acidente ali na rua Humaitá, bem na altura do viaduto Sanilé, um acidente entre ônibus e carro no sentido de Botafogo, e tem trânsito com retenções no trecho. Estou observando dificuldades para quem está ali pela rua Jardim Botânico em direção ao Humaitá e também pela Lagoa. Há reflexos tanto pela Borges de Medeiros como pela Epitácio Pessoa. 2 faixas são ocupadas nesse momento por conta desse acidente e muitas são as dificuldades. Para quem segue em direção a Botafogo nesse momento e está pelo Leblon, o Ipanema, até mesmo pela Lagoa, é melhor seguir pela Orla. Estou observando dificuldades em Copacabana, pela Avenida Atlântica, mas ainda assim o motorista ganha tempo, já que pela rua Humaitá, em direção a Botafogo, muitas são as dificuldades no momento. Você pode pagar menos na conta de luz com energia solar.
Acesse bv.com.br/solar e conquiste seu projeto. Sujeito à análise, consulte condições. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. E direto do jornalismo, estamos recebendo a visita aqui da Júlia Cabreiro. Tudo bem, Júlia? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite para você, boa noite aos nossos ouvintes ligados aqui no Jornal da Tupi. Uma advogada, identificada como Audrey Maiana Lopes Alves, ela denunciou, Sidney, os médicos veterinários de um centro de cuidado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, por negligência. A Audrey, ela contou para nossa reportagem que levou a cachorrinha dela, da raça Spitz alemão, para uma consulta de rotina, só que a médica veterinária, ela informou que a cadelinha estava com uma infecção muito grave no útero e era preciso uma cirurgia urgente. O que a advogada não esperava, Sidney, é que a cadelinha Aisha morreria durante o procedimento. Vamos ouvir a Audrey falando sobre o momento da cirurgia. Não tive opção, eu não pude ver uma segunda opinião, eu só pensava no bem-estar dela. Ela falou que demoraria de 40 minutos a 1 hora, ficamos esperando 1 hora nada, 2 horas nada, e eu ainda questionando meu noivo. Por que tá demorando tanto? Ele falou, calma amor, porque tem que raspar ela, tem que higienizar, tudo certinho. Demora. Eu falei, mas com o Raj, que é meu outro cachorrinho, não foi assim, foi muito rápido. E aí ele falou, calma, quando eu tava dando 3 horas já de cirurgia, eu fui lá e bati na porta. E eu vi uma correria, e aí a cirurgiã já veio balançando a cabeça falando assim, ela morreu. Sidney, o fato é que a dona da cachorrinha também disse que, como estava muito tensa, né, tanto durante o diagnóstico quanto também esse procedimento, ela se sentiu coagida pela equipe médica a assinar termos e também a aceitar esse procedimento logo de cara, né? A Audrey, ela falou com a nossa reportagem também que, junto de uma advogada, já fizeram uma notícia-crime, levaram até o Ministério Público e esse caso também foi registrado na delegacia da Barra da Tijuca. Sidney. Que pena, a gente não tem tempo, um absurdo, né? Esse Spitz alemão, gente, é aquele que muita gente chama de Lulu da Pomerânia. Ele é pequenininho, é um dos menores cachorros de raça, inclusive, do mundo, né? E é dócil, adora companhia, não gosta de ficar sozinho, é um amorzinho, pequenininho, é uma gracinha esse cachorro. Pra pessoa levar um cachorro, óbvio, no veterinário, espera sair de lá um cachorro com, pelo menos, estado de saúde minimamente resolvido e não receber depois a informação que o animal morreu sob os cuidados de veterinários profissionais. É uma coisa realmente péssima. Obrigado, viu, Júlia? 18h16. Jornal da Tupi. Esporte. Hoje tem jogo do Vasco da Gama, Melgar contra o Vasco pela Copa Sul-Americana. Será que esse time é bom, hein? O jogo vai ser 19 horas. Vasco da Gama, Gabriel Andrezo. Tudo bem, Andrezo? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite pra você. Todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. O Melgar é líder do campeonato peruano e tem a seu favor a altitude de Arequipa, 2.300 metros, para enfrentar o Vasco daqui a pouco. O Vasco que tem a sua escalação confirmada oficialmente, Vasco que mantém o time do jogo contra o Santos no último domingo, vitória por 2-1 no Brasileirão. Quem ouve a Tupi já sabia, primeiro, que o Vasco joga com Léo Jardim no gol, a defesa Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, o meio-campo com Hugo Moura e Paulinho, a dupla de volantes, Garré, Coutinho e Nuno Moreira, a trinca de meias, Verrete, o capitão da equipe, centralizado como referência no ataque. Este é o Vasco de Fábio Carille, Vasco que volta a uma competição continental após 5 anos. A última vez tinha sido também na Copa Sul-Americana em 2020. O Vasco faz esse jogo de hoje contra o Melgar em Arequipa e depois não volta para o Rio, vai direto para São Paulo, para o jogo de sábado contra o Corinthians pelo Brasileirão às 18h30. Jogo em casa de novo só na semana que vem, terça-feira, contra o Puerto Cabello da Venezuela, novamente aí pela Copa Sul-Americana. Então o técnico Fábio Carille mantém o time titular, mas deve fazer alterações no intervalo, sacando alguns titulares, poupando-os exatamente no sentido de visar o próximo jogo. Esse, portanto, o Cruz Maltino, que vai enfrentar o Melgar daqui a pouquinho em Arequipa. Bola rolando 7 da noite e a Tupi transmite. Sejamos realistas, se o Vasco empatar é jogo, é bom resultado. Não é mau resultado, levando em conta que a altitude joga também, né? A altitude às vezes acaba sendo um adversário até pior, até mais complicado de se enfrentar do que tecnicamente o adversário. Então o empate, voltar com um pontinho do Peru realmente não seria ruim, sobretudo porque é fase de grupos e cada ponto conta. Olha, o Gabriel Andrezo nas reportagens, Marcos Vinícius, Mr. Bean, que dupla, hein, bacana, hein? No plantão, Vinícius Gama, o comentário vai ser do Heraldo Leite, os comentários, né? E a apresentação do Luiz Penido, jogão, hein? 18h18.
Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Abastecendo com Fit NFL, você só tem a ganhar. Seu carro com desempenho até 5% maior. E você colecionando capacetes miniatura da NFL. Quem não quer melhor desempenho, motor limpo com economia na manutenção e ainda a chance de ter um item oficial da NFL. Olha que fácil. Abasteça 30 litros num posto credenciado e com mais R$ 59,90 você leva pra casa esse incrível item colecionável. Acesse o site abasteçacomfit.com.br e saiba mais sobre a promoção. Fit, patrocinador oficial da NFL. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue pro Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Chateau e os Diários Associados 100 anos de paixão. E a ganhadora para assistir o espetáculo que conta a história da comunicação no Brasil, com um acompanhante no Teatro João Caetano, no dia 5 de abril às 19 horas, é Esmeralda Alves, de Nova Iguaçu. Final telefone 9299. Bom dia, Rádio Tupi, bom dia, promoções. Eu me chamo Esmeralda Alves Palagar, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu gostaria muito de ganhar esses ingressos, pois eu amo essa turma que vai trabalhar nesse espetáculo. Eu amo vocês, amo a Rádio Tupi. A Rádio Tupi é a primeira em lugar no mundo. Não é só no Brasil, não, é no mundo. Ela está em primeiro lugar e é a melhor rádio para mim. Eu assisto todos os dias, de manhã até à noite. Vai ser o maior presente que eu já ganhei na minha vida. Abraço para todos vocês. E segue a líder. Ô Esmeralda, a equipe de promoção entrará em contato com você, só esperar. Para participar, mande um áudio para o WhatsApp app 980188886 e fale por que você merece ganhar um par de ingressos para assistir Chateau e os Diários Associados 100 anos de paixão no Teatro João Caetano. E você, se quiser ir, ingressos à venda, acesse Eleven Tickets. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. A equipe de promoção da Tupi estará amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você no Rede Economia de Anchieta, na Estrada do Engenho Novo, 34, entre 16 e 17 horas. Economia, tudo pra você economizar mais.
Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Atenção caxiense, a Realpax, empresa com mais de 70 anos de tradição, está com loja na Avenida Presidente Vargas 208, no centro de Caxias. A Realpax tem planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão. Clube de vantagens com mais de 300 empresas e sorteio de até R$30 mil. Compramos suas carências. Venha nos fazer uma visita na Avenida Presidente Vargas 208, no centro de Caxias. Assine Realpax e ganhe um brinde especial. Ligue ou chame no Real Zap 0800-703-0236. Realpax, gente cuidando de gente. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h24, já o Azedo, direto de Brasília. Gente, só uma observação, a gente fica muito incomodado aqui editorialmente, né, quando a gente não tem aquela precisão necessária para fazer certos comentários, né, e às vezes até diz, não temos esse elemento ainda, mas vamos ter. Acho que isso é honesto com o nosso ouvinte, né. Há pouco nós fizemos uma reportagem, nenhum reparo sobre o que a Júlia Cabreiro falou, daquele cãozinho, né, do Spitz alemão, que a advogada levou, a tutora, né, levou até a clínica veterinária e infelizmente o cãozinho, depois ela recebeu informação que tinha morrido. Claro que tudo isso precisa de uma perícia profissional para verificar depois, porque nós não sabemos na sala de cirurgia qual era a gravidade do animal, porque às vezes pode ficar aquela versão de que houve a princípio uma negligência médica, porque a rigor nenhum médico, nem um cirurgião, nem um veterinário, nem um doutor, ninguém quer dar uma informação como essa ou que tudo dê errado, né? Ao contrário, que convalesça, que depois o cãozinho volte e vire cliente. Então digo isso até em respeito editorial, porque pode ter ficado aquela impressão que a gente já está tipo aqui, já acusando alguém. Não, nós retratamos o fato, a posição da advogada, tem todo o direito de expressá-la, as suspeitas dela também são legítimas, como mais adiante certamente os advogados da veterinária, os próprios veterinários vão se expressar e assim fica justo a cobertura completa. Combinado, ouvinte? 18h25. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Oi, Azedo, boa noite. Qual é a sua informação principal hoje, Azedo? Boa noite, Sidney, Marcelo, Maurício, Chico. Olha, hoje está uma pesquisa de opinião com relação ao governo Lula, o presidente Lula, muito ruim para o governo, né? Porque o nível de aprovação continua caindo, era 47% em janeiro, caiu para 41%, e a desaprovação aumentou de 49% para 56%. É uma situação muito delicada para o Lula, principalmente em se tratando de um cenário que complica muito a reeleição dele, né? Nessa pesquisa, as coisas que mais se destacam é que, pela primeira vez, a desaprovação entre as mulheres superou a aprovação, passou a ser 53% contra 43%. Ele também teve perda grande no Nordeste, caiu 9%, 9 pontos, né? Caiu 9 pontos, apesar de ainda ter um índice de aprovação de 52%. O Nordeste sempre foi fechado com Lula, né? Que é pernambucano. E entre os jovens, né? Entre os jovens de 16 a 34 anos, a desaprovação subiu de 52% para 64%. É um cenário muito complicado para o governo, e a sensação que eu tenho é aquela máxima, né, que os executivos usam, quer dizer, quando uma coisa está dando errado, se você continuar fazendo a mesma coisa, elas continuarão dando errado. É isso mesmo, você foi no ponto, ótimo resumo, é isso. E a população quer resultados práticos em tudo, né? Ninguém tá com tempo para teoria, para isso, para aquilo outro, tem que ter resultado rápido. E esse resultado não está vindo, a situação complica realmente do Lula e do governo, é o que a pesquisa mostra neste momento, é um retrato de situação. Luiz Carlos Azedo, obrigado por sua participação, direto de Brasília, 18h27. Expresso do Madureira. Uma mulher de 36 anos foi presa no sertão das Alagoas após violar a tornozeleira eletrônica que ela usava. Ela violou 72 vezes. Ela saiu de casa 50 vezes e desligou o dispositivo outras 22 vezes. A criminalidade, pessoal, corre solta no Brasil. E com tanto bandido solto, a tornozeleira eletrônica está virando um item obrigatório da moda fashion.
Reparem bem que você vai andando na rua e veja com seus próprios olhos a quantidade de gente que desfila por aí usando a tal da tornozeleira eletrônica. Até quem não cometeu crime nenhum vai acabar comprando uma tornozeleira eletrônica que é para não se sentir deslocado fora do look geral. Daqui a pouco vai ter camelô vendendo tornozeleira eletrônica e na rua Uruguaiana. E para os mais abonados, as joalherias vão oferecer modelos luxuosos, cravejados de pedras preciosas e até com diamante, que é para tirar uma onda de ostentação. Vai ter tornozeleira eletrônica para ir à praia, para ir ao shopping, para fazer caminhada no mato, enfim, uma tornozeleira eletrônica adequada para cada ocasião. Maridos ciumentos vão comprar tornozeleiras para as suas mulheres só para saber para onde anda a patroa quando eles não estão por perto. Mas, como ainda não nasceu malandro capaz de enganar uma mulher o tempo todo, já estão vendendo um aplicativo que emite um sinal falso. Enquanto a esposa sacode o esqueleto da palada, a tornozeleira emite um sinal invertido, indicando que a criatura está orando num culto evangélico. Eu já comprei a minha, é isso aí. O Madureira, e o criminoso educado em Goiás, ele foi preso pela polícia, é verdade, hein? Ele foi preso pela polícia e a polícia verificou que ele já estava com uma tornozeleira. E ele disse assim, senhor policial, se o senhor não se incomodar, o senhor poderia colocar a tornozeleira que o senhor vai pôr agora no meu outro tornozelo, porque esse aqui foi um crime que eu pratiquei em Tocantins. Então, são 2 estados do Centro-Oeste. Ele já tinha uma tornozeleira de um crime em Tocantins e, educadamente, ele pediu para colocar a outra peça na outra tornozeleira. Ele ficou com os 2. Daqui a pouco, quem não tiver tornozeleira eletrônica vai ser discriminado. Ele já tem 2. 19 horas não, mas 18h29 sim. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O mercado global de vestuário cresceu em torno de 5% do ano passado e movimentou 1,360 bilhões de dólares, o equivalente a 6,870 bilhões de reais. Embora a Europa seja o continente mais forte na moda, a Ásia vem crescendo na participação com o avanço de plataformas digitais de vendas de itens de moda. O destaque de 2024 entre as grandes marcas da moda foi a chinesa Shein, que hoje já responde por mais de 1,5% do mercado de moda, só atrás das tradicionais Nike e Adidas. No caso do Brasil, o mercado de vestuário rendeu 164 bilhões de reais. Quando se observa o setor de moda, incluindo vestuário, sapatos e acessórios, a movimentação no Brasil foi de 240 bilhões de reais. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quinta-feira. A 100, 27,90. Filé de frango Rivelli ou Jaguar, 17,98. Carré, 15,97. Hambúrguer Texas, 14,98. Shark PA, 29,75. Filé de polaca Boa na Pesca, 13,98. Fígado bovino, 10,97. Espaguete Santa Amália, 4,99. Ketchup Heinz, 12,98 no app. Biscoito Passatempo, 2,99 no app. Inseticida Raid, leve mais, pague menos, 11,98 no app. Rede Economia. Economia é aqui.
Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma bet diferente, a bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros, informa. Daqui a pouco, Giro Esportivo. Sidney Rezende, do Jornal da Tupi. 18h33. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! Se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Amonroe Amortecedores e Amonroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Luísa Rodrigues está de volta. De volta, Sidney, dando destaque nesse momento a linha amarela em direção à Barra da Tijuca. Estou observando o trânsito bem intenso a partir do acesso à via pela linha vermelha até a chegada à Praça do Pedágio. Mais à frente, inclusive, bem ali na altura da Gardênia Azul, quase no acesso a Ayrton Senna, o motorista também encontra lentidão em direção à Orla. Por isso, para quem está pela Zona Norte nesse momento, em direção à Zona Oeste, Grajaú, Jacarepaguá, com ótimas as condições. Para quem está pela região da Tijuca, também observo que pelo Alto da Boa Vista não há dificuldades. Agora, sentido contrário, para quem segue em direção ao Fundão, há lentidão na Ayrton Senna, na chegada à linha amarela, a partir da Cidade das Artes até a chegada à curva Chico Anísio e depois na própria linha amarela, lentidão na altura do Pechincha. Depois desse trecho, o trânsito é livre, mas o motorista que quer evitar essa lentidão e sai da Zona Oeste em direção à Zona Norte, pode também seguir pelo Alto da Boa Vista, que tem ótimas condições em direção à Grande Tijuca. Enquanto você está no trânsito, o mosquito da dengue pode estar em sua casa. Faça a sua parte na prevenção e conte com a vacina do SUS para crianças de 10 a 14 anos em regiões prioritárias. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Muito bem, olha, tá falando do jogo do Vasco, mas hoje tem Universidade do Chile também contra o Botafogo pela Libertadores, 21h30. Por isso o Thiago Veras está aqui para nos adiantar, até se já tem a escalação do Botafogo. Tem, Thiago? Boa noite. Boa noite, Sidney. Tem uma dúvida no ataque, né? Quem vai substituir o Savarino? Se vai jogar o Santi Rodrigues ou se vai jogar o Matheus Martins. O restante não, deve ser o time da estreia no Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo foi bem fora de casa, né? Empatando com o Palmeiras, poderia ter vencido a partida. John Vitinho, Jair, o Bastos segue fora, Alexander Barbosa e Alex Telles. O Cuiabano, que também é lateral esquerdo, uma opção, está suspenso. É outro desfalque, Gregory, Marlon Freitas e o Patrick de Paula. Aí vem o Santi Rodrigues pela questão do ritmo de jogo. Ou o Matheus Martins, que até agora também, quando teve oportunidade, não emplacou na temporada, com Arthur e Igor Jesus. Vai ser esse o Botafogo para estrear na Libertadores logo mais em Santiago contra a Laú. Rapidamente, essa dupla de ataque é um ou outro, muda muito ou é 6 meia dúzia? Muda, o Santi é um jogador que é um pouco mais técnico, é um pouco mais pensativo, apesar dele poder jogar centralizado e jogar na ponta também. O Matheus é o que a gente chama no futebol hoje um jogador mais agudo. Ele é mais forte, mais veloz, vai mais pra cima, explora o lado de campo, finaliza. Tem uma pequena diferença entre um e outro. Tem o agudo, tem o crase também, né? Que é aquele que só joga pra trás, né? Valeu, Thiago, 18h37. Especial do Chico Otávio. Bom, o Supremo Tribunal Federal retoma amanhã de tarde o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas. Ela estabelece regras para reduzir o número de pessoas mortas e feridas em operações policiais nas comunidades cariocas. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, enquanto o Supremo não se decide, já tomou muitas decisões liminares, ou seja, decisões provisórias, como exigir a divulgação de dados sobre mortes nessas operações, a presença de uma ambulância no local, o uso de helicópteros somente em caso de estrita necessidade e a proibição expressa de operações nas proximidades de escolas e hospitais.
É uma decisão que já está gerando muita polêmica, opiniões divergentes, e os ministros certamente nessa sessão de amanhã vão tentar construir um consenso, sem votos divergentes. O ministro Fachin vai tentar aproximar o seu voto dessa média de posições que ele já tomou. Claro, vai fazer alguns gestos de concessão aos críticos, mas provavelmente não mexerá nos princípios básicos das suas decisões. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, já declarou que o STF quer passar uma mensagem muito clara para o Rio de Janeiro e para todo o país da importância que os ministros estão dando para o tema de segurança pública, que hoje, segundo ele, está no topo das prioridades brasileiras em termos de preocupação da população e, consequentemente, também é uma prioridade do Supremo. Sidney. Ô Chico, como seus dias de comentários são terças, quartas e quintas, não vejo nada demais você voltar ao assunto amanhã para saber que pé foi, como é que tá, se tá resolvido, se não tá resolvido, se vai demorar, porque esse assunto interessa a todo mundo. A polícia e os agentes de segurança reclamam muito, dizendo que eles não estão conseguindo trabalhar porque estão se sentindo amarrados, a posição deles, né? Claro. Perfeito. O Sidney, a vida do repórter depende das fontes. Eu já armei aqui com as minhas fontes de tentar conseguir um retorno desse resultado ainda há tempo de dar no programa de amanhã. Sensacional, Chico. 18h39. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Minha gente amiga, quero indicar para todos que estão precisando de pisos para casa ou seu negócio, é Lamiarte Pisos. Tem todos os tipos de pisos de madeira, laminados e vinílicos. Os produtos são de qualidade, os profissionais altamente qualificados. Lamiarte faz seu ambiente no mesmo dia. Lamiarte também tem todos os rodapés, persianas e papel de parede. Materiais para pronta entrega. Ligue agora e agende uma visita. Lamiarte 3145-2004. Lamiarte Pisos 3145-2004. Supermercados Unidos, confira as ofertas: contra filé bovino peça inteira R$ 36,98, acém bovino peça inteira R$ 27,98, drumete de frango R$ 11,75, coxa com sobrecoxa R$ 7,49. Supermercados Unidos. Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma Bet diferente, a Bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros informa. Daqui a pouco, Super Futebol Tupi, Team 5G. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h40. Agora a participação de Maurício Bastos. Retomando o assunto, Sidney, que a gente trazia no início do jornal sobre a previsão de temporal para o fim de semana. Pois bem, há pouco o Sistema Alerta Rio, que é o órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio, lançou um aviso meteorológico com um nível de severidade muito alto em função da previsão de chuva moderada a forte a partir de amanhã para a cidade do Rio de Janeiro. Amanhã podem ocorrer pancadas de chuva moderadas a fortes a partir do período da tarde. Essas chuvas moderadas a fortes podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas a fortes. Entre sexta e sábado, a situação se complica ainda mais. De acordo com o Alerta Rio, a chuva deve atingir toda a cidade, deve deixar de ser pontual, com intensidade moderada a forte e pontualmente muito forte. Isso para sexta-feira e para sábado também pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento moderadas a forte. Já no domingo, a chuva, o temporal enfraquece, a intensidade diminui, previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia, com ventos moderados. Então fica o alerta para a população se precaver em relação aos impactos da chuva na cidade do Rio de Janeiro. Em âmbito estadual, o governo do estado do Rio de Janeiro informa que intensificou o planejamento de prevenção e também ações voltadas para a forte chuva prevista a partir de amanhã. O boletim meteorológico da Defesa Civil Estadual dá conta de que o avanço da nova frente fria pelo oceano pode acentuar os locais de instabilidade, aumentando as chances de tempestades em diversas
diversas regiões do estado. Apesar da previsão de chuva, aí a partir de amanhã, a cidade do Rio de Janeiro entrou no calor 3, é o nível de calor 3 em função das altas temperaturas e também das elevadas umidades. Sidney. O Maurício Bastos e Marcelo Madureira, eu quero saber se vocês são robôs ou se vocês são seres humanos. Quando você lê a notícia como essa, mas como você transmite, está transmitindo, sabendo que naquele específico dia pode chover muito, você traz guarda-chuva, traz capa ou você não se preocupa e paga para ver? Eu tento me programar minimamente, apesar de às vezes o guarda-chuva não servir para muita coisa. Você traz guarda-chuva, bota na mochila? Na mochila, um guarda-chuva, um casaco. Pô, você tem 2 metros de altura, cabe um guarda-chuva dentro da mochila? Não, guarda-chuva médio. Entendi. E você, Madureira? Eu sou um androide, Sidney Rezende, eu sou um robô, sou produto na verdade, da inteligência. Do Elon Musk. Eu sou um produto da burrice artificial, BI, que é muito mais sofisticada que a inteligência. Então você não traz guarda-chuva, não traz nada, assim? Não trago nada. Eu na verdade, eu não existo. Eu sou uma entidade. Mas com tornozeleira existe sim. 18h43. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Dica cultural. Boa noite, Sidney Rezende, família Tupi. Aqui quem fala é o cantor Vladimir Pinheiro. Eu quero convidar vocês para o show Cadê Juízo, onde eu vou cantar o repertório do grande Emílio Santiago. É uma homenagem a esse intérprete que marcou para sempre a história da nossa música popular. Vai ser no Teatro Solar de Botafogo, no dia 8 de abril, às 20 horas. Solar de Botafogo, 8 de abril, às 20 horas. E os ingressos já estão à venda no Simpla. Entra lá, compra seu ingresso e venha homenagear o Emílio Santiago com a gente. Eu espero vocês lá. Bacana. Olha, e o Emílio Santiago começou como muitos brasileiros começam no programa de calouro do Flávio Cavalcante, deu aquela oportunidade, uma bela voz, depois transformou-se num dos mais incríveis cantores brasileiros. Legal, curti isso aí, hein? Olha, o Luiz Silva tem uma reportagem aqui, é meio triste isso aqui, viu? Mas vamos ouvir. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. Os moradores do Morro da Providência, no centro do Rio, voltaram a ficar sem o teleférico nesta quarta-feira. Segundo a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos, a CCPAR, a operação foi paralisada por tempo indeterminado como medida de segurança, em decorrência de atos de vandalismo que afetaram o motor de emergência do modal. O consórcio Rio Providência, que opera o teleférico, registrou um boletim de ocorrência na delegacia e, junto à CCPAR, avalia os danos e o prazo necessário para a recuperação do equipamento e o retorno da operação. Segundo estimativas da Prefeitura do Rio, cerca de 5.000 moradores utilizam o teleférico diariamente no trajeto entre a Praça Américo Brum, no alto do morro, e a Central do Brasil e a Gamboa. Inaugurado em julho de 2014, o teleférico foi construído com recursos federais, um investimento de R$ 75 milhões via Programa de Aceleração do Crescimento. Em janeiro de 2017, o funcionamento foi interrompido com a não renovação do contrato da então operadora, e o modal ficou 7 anos sem operar, até ser reinaugurado em abril do ano passado, evento que completaria 1 ano na próxima segunda-feira. Além do transporte gratuito, o teleférico também funciona como ponto de referência para outros serviços da Prefeitura. Além da Clínica da Família Nélio de Oliveira, em funcionamento desde 2014, também está instalado na Estação Gamboa o Centro de Referência de Assistência Social Dodô da Portela. Então, Sidney, infelizmente, mais uma vez, os moradores da Providência ficam sem esse transporte tão importante, dessa vez por conta de vandalismo. Ô Madureira, isso aí, legal, Luiz. Ô Madureira, você que lê bastante, é um cara que ao mesmo tempo preocupadíssimo com o dia a dia da vida brasileira, comenta muita coisa, obrigado a refletir sobre coisas que às vezes você não faria se a vida profissional não exigisse. Você acha o quê? Que esses vandalismos, o roubo da lata de lixo, da coletadora, né? O sujeito que vai na agricultura e rouba o café no pé, outro que rouba a tampa do bueiro, por que isso? É cultural? Eu acho que isso faz parte do que o André Lara Rezende chamou de patrimônio cívico. O indivíduo, né, ele não tem uma ideia e nem a sociedade, a vida dele propicia uma ideia de que ele participa de uma coletividade, de uma sociedade. A gente vive numa nação sem rumo, sem projeto, né? É a lei de Muricy. Cada um trata de si. Então, da mesma forma que ele vê poderosos, políticos, empresários, pessoas do poder,
roubando, né, e fazendo barbaridades, não acontece nada, ele se sente também no direito de levar bueiro, levar lata de lixo. É uma sociedade desorganizada. Ô Maurício Bastos, você acha que tem a ver a época do Império, aquela história, os portugueses chegaram aqui e de repente o brasileiro olhava assim e falava, pô, o cara tem tudo, tem nobre, rei, tem o reino à disposição dele, e essa coisa aí da rua não é minha, eu vou arrebentar isso tudo. Tem a ver com isso? E acho que nem é o caso, Sidney, porque esse teleférico, esse motor do teleférico estava localizado numa região super carente de transporte, de serviços públicos, né? A região do Morro da Providência, que ele ferrou a pessoa, o grupo ferrou os moradores, né? Sim, esse teleférico ficou anos sem funcionar, voltou a funcionar recentemente e agora volta a parar por tempo indeterminado até a reposição dessa peça, que a gente ressalta que o sistema parou por medida de segurança para não colocar o usuário em risco, para que o teleférico não pare de repente. Então as pessoas vão ficar reféns aí de caronas, de mototáxi, de cabritinho subindo o morro. Realmente é lamentável mais essa situação. Muito bem, gente, lembrando que Melgar e Vasco já você vai ouvir aqui na Tupi, e depois, mais tarde, aí você tem a Universidade do Chile contra o Botafogo, narração do Zé Carlos Araújo, Garotinho, abraço Garotinho, comentarista vai ser o Valdir Luiz, as reportagens Thiago Veras, o Wellington Campos, plantão do Vinícius Gama, a mesma equipe de qualidade que você vai ter no jogo do Vasco, você vai ter também no jogo do Botafogo. Tchau, pessoal, até amanhã.